Meus queridos, minhas queridas, como é bom estarmos aqui novamente neste final de semana, inaugurando um novo mês. Isso mesmo, estamos começando o mês de novembro. Já estamos nos encaminhando para o final deste ano e como o tempo está passando rápido. E hoje a igreja celebra uma solenidade que aconteceu no dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro foi o dia de todos os santos e santas de Deus. Dia 2 foi finados, na véspera, dia 1º foi dia de todos os santos. Como caiu durante a semana, a igreja no Brasil celebra no domingo seguinte a solenidade, a festa de todos os santos. É o que acontece agora. E nós vamos refletir o Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, de 1 a 12a. E o tema da liturgia de hoje é o seguinte: aceitar e vivenciar as bem-aventuranças promove o reinado de Deus no mundo. Repetindo, aceitar e vivenciar as bem-aventuranças promove o reinado de Deus no mundo. A nova relação de amor entre Deus e seu povo precisa de uma nova aliança. É o que Mateus nos apresenta em seu Evangelho, neste capítulo 5, com as bem-aventuranças de Jesus. O evangelista apresenta Jesus colocado sobre o monte. Veja bem, o monte. O artigo definido o indica que não se trata de uma montanha, de um monte qualquer, mas uma montanha já conhecida. Ele quer representar o Monte Sinai, onde Moisés recebeu de Deus a aliança com o povo de Israel. Pois bem, agora Jesus não recebe a aliança de Deus, mas ele, que é Deus, e o evangelista o apresentou como Deus conosco, propõe uma nova aliança com o seu povo. Moisés, o servo do Senhor, impôs uma aliança entre os servos e seu Senhor, baseada na obediência. Jesus, que não é servo do Senhor, mas filho de Deus, propõe uma aliança entre os filhos e o Pai. Entre os filhos e o Pai, baseada na aceitação e na prática do seu amor. Olha a diferença. E então Jesus abre a boca e lista as bem-aventuranças, as condições para essa aliança acontecer. O evangelista teve um cuidado especial com esse texto, tanto pelo número de bem-aventuranças, que são 8. E por que 8? Porque Jesus ressuscitou no primeiro dia depois da semana, ou seja, no 8º dia. Esse número 8, no cristianismo primitivo, sempre indicou vida capaz de vencer a morte. Então 8 significa a vida que vence a morte. É o que pretende as bem-aventuranças. Um sinal de vida que vence todo tipo de morte que existe no mundo. O número 8 era o número da ressurreição, portanto. Em seguida, o evangelista, que tem em mente o decálogo de Moisés, o decálogo que está lá em Êxodo 20, de 2 a 17, e que é retomado com algumas diferenças em Deuteronômio 5, de 6 a 21, apresenta a alternativa das bem-aventuranças. Enquanto a acolhida e prática do decálogo garantia vida longa nesta terra, a acolhida e prática das bem-aventuranças garante uma vida tão forte, tão poderosa, que não será interrompida nem pela morte. Nem pela morte. Mas não é só isso. O evangelista chega a calcular com quantas palavras, de acordo com o estilo literário da época, compor a sua escrita das bem-aventuranças. Então ele se preocupa com o número 8 de bem-aventuranças, que é o número da ressurreição, e se preocupa com as palavras. E ele escreve as suas bem-aventuranças com 72 palavras. Exatamente 72. Por quê? Porque, de acordo com o livro de Gênesis, 72 era o número de nações pagãs que existiam no mundo, conhecidas no mundo. Enquanto o decálogo era exclusivo do povo de Israel, as bem-aventuranças são para toda a humanidade, simbolizada nesse número 72. O decálogo se abria com a afirmação, a reivindicação de Deus, como sendo o único Senhor de seu povo. Razão pela qual a primeira das bem-aventuranças não é igual às outras. Tem o verbo no tempo presente. É a escolha do Pai como o único Deus. O decálogo prossegue com 3 mandamentos, exclusivos do povo de Israel, e eram as obrigações absolutas para com Deus. Nas bem-aventuranças, não há obrigações para com Deus, porque Jesus é Deus conosco.
Deus se fez homem e deve-se ir com ele e como ele em direção aos homens, em direção à humanidade. Assim, são elencadas, em primeiro lugar, situações de sofrimento, com possibilidade de solução e ajuda de Deus e de seu povo. O Decálogo continuava com 7 mandamentos para com os homens. No entanto, nas bem-aventuranças não há esses deveres para com os homens, que já foram expressos. Mas a ação de Deus na comunidade que acolhe as bem-aventuranças. É o que se dá, é o que acontece. Então, acolhendo as bem-aventuranças, se dá um florescimento de diferentes atitudes que surgirão não como qualidades de alguém, mas como atitudes reconhecíveis por parte daqueles que, acolhendo as bem-aventuranças, serão por sua vez misericordiosos como o Pai é misericordioso. Serão puros de coração, serão construtores da paz. E por fim, a última bem-aventurança, que tem o verbo no presente, como a primeira bem-aventurança também tinha, nos mostra o acolhimento e a fidelidade às bem-aventuranças, que não levará a aplausos do povo, mas viver as bem-aventuranças trará perseguição. Isso mesmo, perseguição. Mas assim como a escolha da primeira bem-aventurança, a da pobreza, que é a decisão de compartilhar com alegria e liberdade com os outros, não tem efeitos negativos, porque Deus cuida dessas pessoas. Assim também a última bem-aventurança, da perseguição, é atenuada pelo fato de que Deus cuida dos perseguidos. A bem-aventurança inicial está ligada ao último dos mandamentos. Qual foi o último dos mandamentos? Não desejar as coisas dos outros, as coisas do próximo. A primeira felicidade é querer que os outros tenham as mesmas coisas que você. Essa é a primeira bem-aventurança. Querer que todos tenham as mesmas coisas que eu tenho. Esta é a grande novidade do reino que Jesus veio propor. Vamos então agora, depois dessa introdução, ler o evangelho que nos é proposto com alguns pequenos comentários agora. No capítulo 5, versículo de 1 a 2 de Mateus, lemos: Ao ver as multidões, Jesus subiu à montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Ora, vendo as multidões, assim começa o evangelho, Jesus não se distancia, não se afasta das multidões, mas quer ativá-las, envolvê-las do lugar onde ele se coloca. E ele se coloca sobre a montanha. E já explicamos de que montanha se trata. Então Jesus, através do anúncio dessas bem-aventuranças, quer levar as multidões e cada pessoa a alcançar a condição divina. Alcançar a condição divina. Então é um convite válido para sempre. Ele sentou-se, o que mostra que ele assume uma atitude de mestre, alguém que vai passar, transmitir um ensinamento. Mateus, no capítulo 3, do versículo 5, exatamente o contrário, né, gente? Mateus, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. A primeira das bem-aventuranças é a mais importante de todas, porque é a chave para a existência de todas as demais bem-aventuranças. E Jesus começa proclamando: Bem-aventurados. Qual é o significado desta expressão? É uma felicidade tão grande que foi considerada inatingível nesta terra. Naquela época, naquela cultura, os bem-aventurados eram os deuses, que gozavam de privilégios não concedidos aos humanos. Mas, para compreender as bem-aventuranças, esta aclamação de Jesus, bem-aventurados, deve ser sempre colocada depois das situações ou indicações que ele apresenta. Por que são bem-aventuradas essas pessoas, né? Os primeiros a serem declarados por Jesus bem-aventurados são os pobres no espírito. Pobres no espírito. Deve-se dizer imediatamente que Jesus nunca proclama os pobres bem-aventurados. Os pobres são pessoas infelizes. Por isso é dever da comunidade cristã retirá-los de sua situação infeliz. Jesus não pede aos seus discípulos que se juntem aos muitos demasiados pobres que a sociedade produz, mas que se comprometam em eliminar as causas da pobreza.
Jesus proclama: bem-aventurados os pobres no espírito, ou de espírito. A partícula grega usada aqui, to, pode ser traduzida de 3 maneiras. Vamos ver qual pode ser o significado melhor aqui. A primeira maneira que essa partícula to pode ser traduzida é pobres de espírito, ou seja, os que carecem de espírito, os idiotas. Mas não é possível que Jesus proclame a estupidez como a maior aspiração do ser humano. Por isso, essa hipótese a gente já descarta, a gente já deixa de lado. Vamos para a segunda hipótese. Podemos também ler essa passagem como pobres em espírito, ou seja, uma pessoa que, apesar de possuir bens, está espiritualmente desvinculada desses bens. E coincidentemente, essa foi justamente a explicação que a igreja mais seguiu e segue até hoje. Mas Jesus não pede uma pobreza espiritual, atenção, mas sim uma pobreza imediata. Quando Jesus encontra ou topa com o rico, ele nunca pede para esse rico se desapegar espiritualmente de suas riquezas, mas ele pede um desapego imediato e real das riquezas. Como é o caso lá de Mateus 19, versículo de 16 a 26, quando ele encontra-se com um jovem rico, aqui mesmo nesse evangelho que a gente está meditando, de Mateus. Então, a terceira possibilidade de tradução é pobres para o espírito. Ou seja, não aqueles que a sociedade empobreceu, mas aqueles que livremente, voluntariamente, pelo espírito, por essa força interior que tem dentro de si, optam por entrar nessa condição de pobreza. O que não significa, como dissemos, aumentar os muitos, demasiados pobres que a sociedade produz continuamente. Mas significa diminuir seu padrão de vida, seu nível de vida, para permitir que aqueles que o têm muito baixo o elevem um pouco. Olha só que bonito. Então, Jesus não está aqui propondo que alguém que tem um nível muito elevado se rebaixe, mas ele quer elevar os que estão muito embaixo, ao nível de dignidade. E é claro que a pessoa precisa ter, então, o desprendimento dos seus bens, concretamente falando, né? Estes são os pobres no espírito. São aqueles que aceitam partilhar generosamente o que são e o que têm. Os pobres no espírito, aqueles que fazem esta escolha, Jesus os proclama bem-aventurados, pois deles é o reino dos céus. Aqui o verbo está no presente. Não é uma promessa para o futuro, mas uma possibilidade imediata. É no presente, infelizmente, no passado, esse reino dos céus criou muita confusão no interior da igreja, porque foi entendido como reino nos céus, como se fosse a vida após a morte, e de fato foi dito aos pobres que eles eram abençoados, porque iriam para o céu depois de mortos. Não. Aqui nesse evangelho não se trata disso. Mateus é o único evangelista que usa esta expressão reino dos céus, enquanto todos os outros usam a expressão reino de Deus. Jesus já havia anunciado o necessário convite à conversão, porque o reino de Deus estava próximo, como ele fala lá em Mateus capítulo 4, versículo 17. Com a aceitação das bem-aventuranças, o reino de Deus torna-se uma realidade. Mas o que significa este reino dos céus? Significa que Deus governa os seus. É como Deus governa seu povo, não emitindo leis externas ao homem, que ele deve observar, mas comunicando-lhes sua própria capacidade de amar. Então, é essa a maneira como Deus salva o mundo, né? Transmitindo aos seres humanos a sua capacidade de amar, para que eles também aprendam a amar, como ele ama, né? Então, vamos prosseguir. Vamos ver agora os versículos de 4 a 6 do capítulo 5 de Mateus, que proclama: bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra.
Bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Então, todas as outras bem-aventuranças, depois dessa primeira, seguem em séries de três em três. E as três primeiras, que se referem aos que choram, os mansos e os que têm fome e sede da justiça, dizem respeito aos sofrimentos da humanidade. Que uma comunidade cristã, pois as bem-aventuranças não são para um indivíduo, são sempre direcionadas para uma comunidade. A comunidade cristã é chamada a libertar as pessoas desses sofrimentos. Prossigamos, em Mateus capítulo 5, de 7 a 12a, lemos o seguinte: Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. As outras três bem-aventuranças, que falam sobre os misericordiosos, os puros no coração e os promotores da paz, são já os efeitos de quem é pobre, de quem se vê consolado no seu choro, no seu sofrimento, na sua dor. São os efeitos, o florescimento do amor no interior dos indivíduos e da comunidade. O amor brota no interior desses indivíduos e dessa comunidade que põe em prática as bem-aventuranças. Acolher as bem-aventuranças é você viver uma vida de amor. E agora, depois dessa reflexão que nos foi proposta por Frei Alberto Maggi, eu proponho a minha reflexão pessoal. E começo citando um texto de Santo Agostinho, esse famoso filósofo e teólogo da Idade Média. Santo Agostinho dizia: Não andes averiguando quanto tens, mas o que tu és. A verdadeira felicidade não consiste em ter muito, mas em contentar-se com pouco. Vou repetir. Não andes averiguando quanto tens, mas o que tu és. A verdadeira felicidade não consiste em ter muito, mas em contentar-se com pouco. Isso é felicidade, segundo Santo Agostinho. Hoje tomarei a liberdade de reproduzir aqui, ipsis literis, quer dizer, ao pé da letra, a profética e clara interpretação que o teólogo espanhol José Maria Castillo oferece para essa passagem do Santo Evangelho. Sua argumentação é tão lógica e profunda que seria uma pena desconfigurá-la. Então eu vou reproduzir aqui tal como ele nos diz. Abre aspas. A primeira impressão que se tem ao ler as bem-aventuranças é uma impressão desconcertante, porque se trata de um texto contraditório e contracultural. Em que cultura se pode afirmar que os felizes são todos os desgraçados deste mundo? É verdade que Jesus disse as bem-aventuranças pensando em sua comunidade de discípulos e, portanto, dirigindo-se a eles. Porém, quando se lê os evangelhos até o final, nos encontramos com a inesperada surpresa de constatar que no juízo último e definitivo de Deus sobre a história, sobre as nações e sobre os seres humanos, encontramos a chave da mensagem que contém as bem-aventuranças. E essa chave nos diz que Deus se identifica com todo aquele que sofre. Essa é a chave do Evangelho. Essa é a chave da Bíblia. Essa é a chave das bem-aventuranças. Deus se identifica sempre com aquele que sofre. O que encontra a dor e o desamparo, o que realmente está encontrando é Deus. Nisso consiste a mensagem mais profunda das bem-aventuranças. Um grupo que se rege e organiza sua vida a partir do que viveu e disse Jesus, é um espaço humano no qual se produzem fatos incríveis. Os pobres deixam de ser uns desgraçados e se sentem felizes. Os que sofrem e choram encontram o remédio para seus males. Os perseguidos e caluniados se dão conta que o ódio e a maldade dos outros não lhes causam dano e que vale a pena passar por cima de tudo isso.
Porque a alegria que se vive na comunidade dos discípulos vale mais do que qualquer outra coisa. Se, efetivamente, as bem-aventuranças expressam os frutos que se produzem em uma comunidade de pessoas que creem em Jesus e o seguem, então deve-se chegar à conclusão de que Jesus não pensou, nem poderia pensar, que sua mensagem poderia e teria que abarcar toda a sociedade. Porque é absurdo pensar que toda a sociedade pensará assim e viverá assim como diz as bem-aventuranças. Isso é para poucos. Para isso seria necessário modificar a condição humana nessa terra. Ora, o cristianismo e a igreja preferiram o tamanho, a extensão ao custo de ser autêntica. Estamos falando de mais de 1 bilhão de cristãos que existem no mundo. Mas realmente somos tantos cristãos assim? Os pobres cristãos são infelizes? E os que sofrem e choram também são felizes? O que fizemos com o Evangelho? Essa é a grande pergunta. O que fizemos com o Evangelho? Tornou-se um mero falatório vazio de conteúdo se nos atermos ao nosso comportamento hoje. A coisa mais urgente agora e sempre é que a igreja creia no Evangelho e viva de acordo com ele. Essa é a primeira e principal coisa que a gente deve sempre lembrar. E assim encerra José Maria Castilho. Meus queridos, vamos agora então rezar à luz dessa profunda reflexão bíblica que foi realizada. O texto aparecerá aí diante de você. Senhor Jesus, Tu nos mostras o caminho das bem-aventuranças para alcançar aquela felicidade que é plenitude de vida e, portanto, santidade. Todos nós somos chamados à santidade, mas o tesouro dos santos é somente Deus. Tua palavra, ó Senhor, chama de santos todos aqueles que, no batismo, foram escolhidos por Teu amor de Pai, para serem conformes a Cristo. Faze, ó Senhor, que por Tua graça saibamos realizar esta conformidade com Cristo Jesus. Nós Te agradecemos, Senhor, pelos Teus santos, que colocaste em nosso caminho como manifestação de Teu amor. Pedimos Teu perdão se desfiguramos Teu rosto e negamos nosso chamado para sermos santos. Amém. E, meus queridos, foi uma alegria estar com vocês aqui mais esse final de semana. Deus abençoe a todos e vos conceda um ótimo início de mês. Até a próxima semana, se Deus quiser.